Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. A nossa história de vida, a minha história de vida, a sua história de vida, ela é escrita diariamente, dioturnamente. Como assim? Ela é escrita e registrada em nós através dos acontecimentos da nossa vida, de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, a nossa história de vida, ela vai sendo edificada em cima desses acontecimentos. E a nossa história é arquivada na nossa memória. Não sei se você entende de computador. O computador tem uma memória, né? E ali se registra tudo aquilo que se quer registrar. Então, assim é a nossa vida também. A nossa história é arquivada na nossa memória. Aonde está a nossa memória, Pedro Kelly? Bom, a nossa memória está no nosso cérebro. Então, você tem um cérebro que tem um compartimentozinho aí, onde está reservado para a memória. E nessa memória está registrado tudo o que te acontece. Abençoado e abençoado. Então, podemos dizer que a memória é o cofre do segredo da personalidade de cada um. É o cofre que tem o segredo da história de cada um. Porque isso está registrado individualmente na memória de cada pessoa. E a memória está no nosso cérebro. Então, na memória, na tua memória, abençoado que está me vendo, estão arquivados os acontecimentos, como você já entendeu. E o cérebro, né? Automaticamente, o cérebro é um órgão, né? Ele automaticamente, ele sublinha, ele ressalta, ele pinta daquela cor laranja de atenção, ele ressalta, ele faz brilhar automaticamente os acontecimentos ruins que você passou. O cérebro não ressalta automaticamente os acontecimentos bons. Para que os acontecimentos bons sejam ressaltados, você tem que ressaltá-los. Por quê? Quando você relaxa, o teu cérebro entra em ação e como ele é preparado de propósito, né, para ressaltar os acontecimentos ruins, ele os traz à tona. Aí você me pergunta, mas que coisa estranha, Pedro Kelly, por que o nosso cérebro ele automaticamente ressalta os acontecimentos ruins? Simples, por uma questão de sobrevivência da espécie animal. Entendeu? Então, o cérebro faz parte do corpo natural. O cérebro faz parte do corpo humano, que Paulo em outro lugar chama de o homem animal, o corpo animal. O cérebro não é espiritual, o cérebro é um órgão material do corpo e ele tem os seus preparos, né? E um dos seus preparos é que ele tenha atenção aos acontecimentos ruins por causa da sobrevivência. Então, quando acontece contigo um susto que você passou lá naquele beco escuro e ali aconteceu uma coisa desagradável contigo, o cérebro nunca mais vai esquecer disso. Por quê? Pelo que eu te disse, para proteger a sobrevivência da espécie, quando você vir um lugar que seja parecido com aquele, escuro como aquele, uma hora como aquela e tudo mais, o teu cérebro acende essa coisa na tua mente, na tua memória, né? E você aí, você aí pensa que vai acontecer igual aconteceu naquele dia lá, então você desvia. Então, por uma questão de sobrevivência, vou repetir de outra maneira, o cérebro ressalta acontecimento ruim. E acontecimento ruim todos nós temos, sim ou não? Já te falei, na empresa, no trabalho, né? No matrimônio, na saúde, nas finanças, em tudo isso. Então, esse é um instinto animal de sobrevivência. Conclusão, você não é o teu cérebro. Teu cérebro, já disse, é um órgão. Você é o espírito que deve controlar o cérebro. Tá me entendendo? Abençoado. Então, de onde vem isso aqui que Davi falou?
o espanto noturno e a seta que voa de dia? Bom, eles nascem de sensações causadas por alguns acontecimentos ruins que estão arquivados na memória, que fica alojada no cérebro da pessoa. Entendeu? Portanto, se essas sensações são geradas por acontecimentos que estão na memória, arquivados no nosso cérebro, elas são somente humanas. Entendeu? São geradas por sensações, por acontecimentos, por coisas humanas. Pois muito bem. Então, como é que a gente combate isso? E é aqui que eu entro. Eu comecei falando aqui de algo de uma pessoa famosa do Velho Pacto. Depois eu dei uma passeada por aquelas pessoas famosas de hoje em dia, que são vocês. Eu contei aqui coisas para vocês que vocês passam, que eu passo, que todos passamos. Te expliquei coisas que você mesmo sente. E agora vamos entrar na graça para aprender a combater e controlar isso. Porque você já entendeu. Você não é o cérebro, mas no teu cérebro tem umas coisinhas arquivadas aí que, se você não controlar esses pensamentos vão te colocar para baixo. Vão te assustar de noite, vão te assustar de dia, vão fazer você ficar com medo de coisas que você não deveria ter medo, porque, abençoado, você tem que estar no controle daquilo que você está pensando aí. Você não pode largar os teus pensamentos à deriva, porque o teu cérebro, ele tem umas manias, né? E nem sempre são boas. Então, vamos a Efésios agora para a gente entrar na graça de Deus com esse assunto, né? Porque a graça tem remédio para tudo. É o Evangelho, né? É para você reinar em vida. Efésios capítulo 6, verso 16, que diz assim, olha aqui, para a gente aprender a combater o espanto noturno, né, que diz aqui, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos. O que te lembra isso? Bom, dardos, flecha, seta que voa de dia. É a mesma coisa. Sim ou não? Que Davi falou lá no Salmo 91. Ele diz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Então, a fé é um escudo, sim. E esse espírito de fé você deve ter de madrugada, quando o espanto noturno te atacar. Você deve se lembrar do escudo da fé, tomando esse escudo da fé, sobretudo, porque aqui, o contexto aqui é uma roupa, uma armadura, né? Você já sabe disso aí, tal, capacete e tal. E sobretudo, ou seja, sobre a espada, além do capacete, além da couraça, além disso, sobre tudo isso, tem que ter o escudo da fé. Porque se não tiver o escudo da fé, não funciona. Então, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não está falando de diabo nenhum aqui, né? Para que diabo com essa carne que a gente tem? Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.